Vamos fechar os nossos olhos e agradecer a Deus. Senhor Deus, Pai amado e querido, Pai todo-poderoso, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós queremos aqui nessa manhã de hoje estar agradecendo ao Senhor, porque o Senhor já nos deu o fôlego de vida nessa manhã e o Senhor nos deu essa oportunidade de estarmos aqui para aprender da Tua poderosa palavra, Pai. Em nome de Jesus, que todo impedimento seja repreendido nessa manhã, Pai, todo embaraço, que nós venhamos aqui, meu Deus, estar com os nossos ouvidos espirituais abertos para a Tua palavra, que venha ser feito segundo o Teu querer, que venha ser feito segundo a Tua vontade, que o Senhor abençoe cada vida que já se faz presente aqui no estudo bíblico, as vidas que estão vindo também, que o Senhor traga em segurança, que o Senhor traga em paz, e as vidas que não puderam vir hoje também, Pai, que o Senhor venha aí criando situações, aquelas vidas que estão com seus afazeres no dia de domingo também, que o Senhor possa criar uma situação para que a Tua igreja possa estar mais em comunhão, unidos nos estudos bíblicos, nas orações e nos cultos também, Pai. É o que nós te pedimos nessa manhã e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Nessa manhã de hoje, já estou acostumando a falar manhã, que eu só falava noite. Pai do Senhor, irmã Raimunda, Pai do Senhor, irmã Natália. Então, em nome de Jesus, irmãos, vamos aqui para a lição número 11. Semana passada todo mundo errou, até eu. Lição número 11. O tema central deste quarto trimestre é corpo, alma e espírito. Não vou conseguir ler ali embaixo, né? Muito pequenininho, mas isso. E a lição número 11 de hoje é o espírito humano e as disciplinas cristãs. Vou fazer uma pergunta aqui, né? Começar com uma pergunta, mas não precisa me responder, vamos só refletir. Nós somos disciplinados espirituais, sim ou não? Só para a gente refletir, né? E aqui nós vamos aprender se nós somos ou não somos e o que nós podemos fazer para nos tornarmos disciplinados espiritualmente. Irmãos, às vezes nós pensamos que é algo difícil, às vezes nós pensamos que é algo assim tão difícil. Hoje nós vamos ver que com coisas simples nós podemos nos tornar mais disciplinados espiritualmente. Às vezes com pequenas atitudes, com coisas que são simples, nós vamos conseguir ser disciplinados espiritualmente. Porque, na verdade, muitas vezes, somos nós que complicamos, né? Às vezes a coisa não é nem tão difícil, mas na nossa mente nós colocamos uma barreira, uma dificuldade. Hoje nós vamos aprender que não é tão difícil assim ser disciplinado espiritualmente. Pai do Senhor, irmã Raimunda, Osmarina, irmã Osmarina e irmã Amanda, glória a Deus. Então, irmãos, é claro que eu não vou dizer também que é fácil, simples, né? Demais, não, né? Exige, sim, uma renúncia. A própria palavra de Deus fala que nós temos que renunciar, né? Renunciar a nossa vontade, nossa carne, renunciar muitas vezes o nosso comodismo, né? Mas nós vamos entender que não é tão difícil assim a gente conseguir adaptar uma rotina de disciplina espiritual nas nossas vidas. Vamos ver que com pequenas atitudes nós vamos conseguir. Texto áureo dessa lição, texto áureo está em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 8, que diz: porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Verdade prática: as disciplinas espirituais são necessárias para o fortalecimento do espírito, assim como os exercícios físicos para a estrutura óssea e muscular. Objetivos da lição. 3 objetivos aqui. Explicar o conceito bíblico de piedade, distinguindo entre sua dimensão interna e externa. Despertar nos alunos a consciência da necessidade de uma prática regular e perseverante das disciplinas espirituais. E conscientizar os alunos que as disciplinas espirituais são ferramentas essenciais na batalha contra as forças do mal. Eu gosto de frisar, né, algumas palavras aqui, eu chamo de palavras-chave, né? E aqui tem uma palavra-chave, irmãos. As disciplinas espirituais são ferramentas essenciais. Essencial é uma palavra-chave. Ou seja, se nós quisermos ser vitoriosos na nossa vida cristã, nós não temos como opção, né? Nós temos que praticar isso.
Tem coisas que são opcionais, que não vão trazer muitas consequências para as nossas vidas, né? Por exemplo, eu posso escolher vestir uma camisa, que cor é essa? Sei nem que cor é essa. Um bege, né? É um bege, né? É bege, Pedro? Aí, o Pedro sabe. Pedro entende tudo de moda. Oi? Off-white, tá vendo, cara? Tem muitos talentos esse menino. Esse menino tem muitos talentos. Então é off? Isso aí que ele falou. Então, irmãos, eu posso escolher vestir essa cor ou vestir uma cor preta, né? No dia de hoje. Vai trazer pequenas consequências, porque de repente faz muito sol, o preto esquenta mais, né? Mas não vai trazer tantas consequências. Agora, tem escolhas que nós fazemos nas nossas vidas, que a própria Bíblia fala, que são escolhas de vida ou de morte, né? E a morte espiritual é algo muito sério. Então, as disciplinas espirituais, elas se tornam essenciais. Não são opcionais, elas são essenciais para as nossas vidas. E aqui na introdução diz, nesta lição vamos entender por que as disciplinas cristãs são tão essenciais para a vida espiritual. Essas disciplinas fazem parte deste estilo de vida. Assim como o corpo precisa comer, dormir e se exercitar, o espírito também precisa de cuidados diários para ficar forte. As 3 principais práticas espirituais são, isso aqui me chamou a atenção, ó, existem 3 práticas espirituais, né, principais. É claro que existem várias, né? Mas existem 3 que são principais, essenciais. Olha só, oração, jejum e meditação na palavra. Então, às vezes nós até oramos, né? Mas às vezes não estamos jejuando como deveríamos, como precisamos jejuar. Às vezes estamos até fazendo jejum, orando, mas às vezes falta meditar na palavra também. Então, uma coisa vem acompanhada da outra, né? Uma completa a outra e uma fortalece a outra. A oração vai fortalecer o jejum fortalece a oração e o jejum vão fortalecer a meditação na palavra também, né? Vamos deixar nossa mente mais aberta para a palavra. Tudo isso é importante. E aqui diz, ó, essas disciplinas mantêm o espírito forte, alerta e sensível à voz de Deus. Então, só para resumir, na introdução disse algo interessante aqui, que assim como o nosso corpo precisa de exercícios físicos para se tornar forte, para estar ativo, o nosso espírito também precisa dos exercícios espirituais. Aí sabe o que veio na minha mente de manhã? Pensei, meu Deus, nós temos tanta dificuldade para cuidar do nosso corpo, imagine do nosso espírito, né? Quantas vezes, irmãos, a pessoa faz ali uma matrícula na academia, né? Preciso exercitar, preciso fazer exercício, e em casa, já que eu não faço, vou fazer uma matrícula na academia. E às vezes a pessoa paga ali 1 ano de matrícula. Aí quando vai contar nos dedos ali, a pessoa foi 1 mês, 2 meses, né? Tem muitas pessoas que até desperdiçam dinheiro, pagam a academia ali, mas não vão. Por quê? Falta a disciplina. Existe um estudo, certa vez eu estava ali estudando sobre isso, existe um estudo que diz o seguinte, se nós queremos que algo se torne um hábito nas nossas vidas, nós temos que praticar 21 dias seguidos. Se você começar a praticar ali, 21 dias seguidos, sem falhar este hábito na sua vida, isso vai te capacitar para você conseguir fazer com que esse hábito se torne constante na sua vida. 21 dias de disciplina. E aí eu me lembro da oração de Daniel, né? 21 dias que ele fez de propósito, de oração. Então experimente, irmãos, experimente 21 dias assim, ó, se você se disciplinar em algo. Você vai ver que durante o ano, o dia que você não fizer, você vai sentir até falta. Você vai querer fazer porque você vai sentir falta, porque aquilo vai se tornar um hábito. Então as disciplinas espirituais, nós temos que ter essa prática todos os dias para que ela se torne um hábito. Tem hábitos que são ruins e outros hábitos que são bons, né? Eu me lembro da nossa irmã Marina. A irmã Marina sempre fala que ela tinha o hábito ruim, que era o quê? Fumar. Mas já tinha se tornado um hábito, né? Todos os dias ali, ela praticava esse hábito. Depois que ela tentou largar esse hábito, foi difícil, né? Hábitos bons também são assim. Quando nós praticamos ali um hábito que é bom também, depois nós não vamos querer largar, né? Nós vamos sentir falta daquilo ali, nosso corpo vai pedir, nosso espírito vai pedir, e nós não vamos querer largar, porque se torna um hábito, e um hábito bom. Aqui diz no tópico 1, a piedade e as disciplinas cristãs. No final do culto nós vamos orar pela nossa irmã Marina, né? Para Deus estar aí curando as vistas dela, né? Para ela, em nome de Jesus Cristo, sair com a cura e com a vitória em nome de Jesus.
a piedade e as disciplinas cristãs. Subtópico 1, exercício corporal e piedade. Aqui em 1 Timóteo 4,8 diz uma coisa interessante. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Paulo não está dizendo que cuidar do corpo é inútil. Pelo contrário, ele viajava muito, caminhava longas distâncias, assim como Jesus. Ambos sabiam o que era exercitar o corpo. Então, irmãos, esse versículo diz o seguinte: o exercício corporal para pouco aproveita. Mas ele não está dizendo com isso que o exercício corporal não é importante, né? Está dizendo sim da importância do exercício corporal, mas diz que o exercício espiritual, ele vai nos abençoar, nos fortalecer nessa vida e na vida que há de vir também. Olha lá no finalzinho do versículo, ó. Cadê lá? Lá em cima, né? No finalzinho do versículo, ó. O exercício espiritual, a piedade, né? Piedade é um exercício espiritual. O exercício espiritual para tudo é proveitosa, ou seja, nessa vida e na vida que há de vir também. Continua ali, ó, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Então nós precisamos do exercício espiritual para essa vida e para a vida que há de vir também, ou seja, a vida eterna. O exercício corporal nós só vamos usar nessa terra, né? Depois que morrer já era. Então nessa terra nós precisamos, mas para a vida eterna, para a nossa outra vida que nós vamos viver a vida eterna, nós precisamos dos exercícios espirituais. Daí nós trazemos uma reflexão, né? Se a gente for parar para observar, as academias estão praticamente lotadas, né? Que as pessoas não param de buscar ali a sua estética, a sua beleza. Se a gente for olhar, muitas academias são lotadas, mas e as igrejas? A maioria das igrejas, né, tem dificuldade de ter pessoas na igreja. A maioria das academias lotadas, o estudo bíblico, os cultos, se a gente for ver. Então, ou seja, as pessoas muitas vezes correm atrás daquilo que é terreno e deixam de valorizar aquilo que é eterno, né? Graças a Deus que nós estamos tendo cada vez mais consciência de valorizar e de priorizar aquilo que é eterno. Mateus 6,33 é isso que Jesus ensinou. Buscai em primeiro lugar o reino dos céus, as suas justiças, e as demais coisas terrenas, passageiras, serão acrescentadas pelo próprio Deus, né? Então, prioridade, quando nós priorizamos o espiritual, as outras coisas, Deus ele vai nos ajudar. Agora, se a gente inverter as coisas, correr atrás só do terreno, irmãos, nosso espiritual vai lá para baixo, né? Vamos esfriar e vamos até morrer espiritualmente também. Irmã Roberta, quiser ligar o ventilador, viu? Se os irmãos quiserem ligar aí o ventilador. O versículo... Ah, está falando desenho aqui? Está representando o apóstolo Paulo, né? Ele escrevendo ali o desenho, né? Está representando, sim, o apóstolo Paulo. Mas não está dizendo que é ele, né? Fez só uma imagem, um desenho representando ele, né? O corpo é importante, porque aí fica a dúvida, né, irmã Roberto? O apóstolo Paulo era careca? Né? Fica essa dúvida, né? O corpo é importante e o cuidado com ele é imprescindível para esta vida. Mas Paulo quer mostrar que os exercícios espirituais são incomparavelmente superiores, porque fortalecem o espírito, moldam o caráter, ajudam a vencer o pecado e trazem benefícios eternos. Irmãos, eu costumo até dizer que os exercícios espirituais, as práticas espirituais, ajudam até na saúde do nosso corpo também, né? Quando nós estamos bem da nossa mente, do nosso espírito, das nossas emoções, o nosso corpo vai se tornar mais saudável também. Me lembrei até de um versículo, vou pedir para o Pedro pesquisar aí, que eu não lembro ele de cabeça. É um Provérbios, Pedro, que diz assim, que o coração alegre aformoseia o rosto, mas o espírito abatido, procura ele aí. Quando você achar, você coloca lá. Então, irmãos, nós aprendemos isso nas aulas passadas. Se a gente cuidar bem do nosso espírito, da nossa alma, nosso corpo vai ficar mais saudável também. Eu me lembro que no mundo, de tanto que eu estava aí, né, no mundão aí, bebendo, né, não estava cuidando da minha saúde física e muito menos espiritual, eu lembro que eu já estava ficando doente. Pouco antes de eu me converter, fui fazer uns exames ali de estômago, irmãos, eu já estava por dentro, já estava todo acabado por dentro. Fiz uns exames, o médico passou ali uns remédios fortes para tomar, né? Aí quando eu entreguei minha vida para o Senhor, fiz um tratamento ali, mas entreguei minha vida, mudei os meus hábitos, comecei a buscar mais pela minha vida espiritual,
Chegou um momento que eu vi a necessidade também de eu cuidar da minha saúde emocional, porque minha saúde emocional também não estava bem. Chegou um momento que eu fui fazer exame também, tinha dado até aquele negócio de arritmia cardíaca. E o médico perguntou, como é o seu nível de estresse? Eu falei, eita, eu cuido de uma igreja, né? Imagino como que é. Só que me faltava mais maturidade, faltava mais experiência, faltava mais eu cuidar da minha vida emocional. E hoje eu posso dizer, né? Coisas que antes me abalavam, hoje já não abalam tanto, né? Porque a gente vai aprendendo a crescer na graça, no conhecimento, e vamos aprendendo também a cuidar da nossa saúde emocional. E vou falar uma coisa aqui para os irmãos. Algo que me ajudou bastante nisso, sabe o que foi? A leitura. Essa revistinha, irmão, você separa um tempo para você ler essa revista, para você ir nos versículos ali. Isso é um devocional também, isso é um cuidado que você vai ter com a sua vida espiritual também. Eu sempre li essas revistinhas, leio o livro, leio a Bíblia. Teve um dia que eu precisava de uma cura emocional que eu estava precisando. E eu recebi essa cura através de um livro que eu estava lendo. E sabe como é o nome do livro? A Cura pela Palavra. Até recomendo que os irmãos anotem, comprem depois aí, né? A Cura pela Palavra. Eu terminei de ler ali a história de José e falei, Senhor, eu tomo posse da minha cura hoje. Irmãos, na hora o meu ânimo mudou. O meu espírito mudou e aquilo que estava me angustiando, irmão, sumiu. Eu fui curado pela palavra. Porque juntou o ensino com a fé. Não adianta você só ter o ensino. Você tem que associar o ensino com a fé com o ensino. A Bíblia fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Liberta de tudo, irmãos. Liberta da dor, da angústia, de tudo. Olha só esse versículo aí, ó, Provérbios 15, versículo 13. O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Ou seja, quando nós estamos bem, porque coração, nós já aprendemos aqui, coração está ligado o quê? A nossa alma, coração está ligado à nossa mente, né? O nosso homem interior. Então, quando o nosso coração, né, está alegre, está bem, está em paz com Deus, até a nossa fisionomia muda. O brilho do Espírito Santo, né, a fisionomia, a alegria. Agora, quando a pessoa está triste, angustiada, né, o semblante decai, né? O semblante se abate. Então, muitas vezes, nós procuramos saber de alguns tratamentos de beleza, né? O homem é meio relaxado para isso. Mas, principalmente as mulheres, né? As mulheres querem descobrir novos tratamentos de beleza. O melhor tratamento de beleza que existe é cuidar do nosso eu interior, do nosso espírito e da nossa alma. Isso vai refletir na nossa saúde física também. Amém, meus irmãos? Até aí tudo bem, né? Subtópico 2, a piedade interna e externa. Aí, às vezes, você pergunta, pastor, o que é piedade? Piedade é ter dó dos outros? É ter dó das pessoas? Vamos descobrir agora o que é piedade segundo a Bíblia, né? Vamos descobrir aqui, ó. A palavra grega para piedade é eusebeia, formada por dois termos. Eu, que significa bom, bem ou correto, e sebomai, que significa adorar ou reverenciar. E resume um conjunto de atitudes que expressam temor, respeito, reverência e amor a Deus. Essa virtude é ampla e abrange duas dimensões na vida do crente. A dimensão interna, né, que é o amor, a reverência, a sinceridade diante de Deus, e a externa, que são as práticas espirituais, como oração, jejum e meditação. Então, o que é piedade, irmãos? Piedade é você ter uma vida de reverência a Deus, uma vida de devoção a Deus, né? Uma vida piedosa é isso, é ser reverente, é ser temente, é você consagrar toda a vida ao Senhor, é você amar a Deus e amar o seu próximo como a si mesmo. Isso é ter uma vida piedosa. E é isso que a Bíblia nos ensina, né? A nós termos uma vida piedosa. A Bíblia fala, se a gente disser que ama a Deus, a quem nós não vemos, como que nós vamos, se nós não amarmos ao nosso próximo, né, a quem nós vemos, como nós vamos poder dizer que nós amamos a Deus, a quem nós não vemos, né? Então, amar a Deus e amar o próximo. Este mundo, nós vemos que a maldade aumenta cada vez mais. E a maldade, irmãos, aumenta muitas vezes, sabe por quê? Por causa do egoísmo. Muitas pessoas pensando só em si, né? Em se dar bem, em superar o outro. É um ditado que diz aí, farinha pouco, o meu pirão primeiro, o resto que se vire, é o meu pirão primeiro, né? Só que quando nós olhamos para a Bíblia diz o seguinte, que coisa mais bem-aventurada é dar do que receber. E eu posso dizer, quando nós compartilhamos,
significa que Deus já nos deu antes, né? Como é que nós vamos compartilhar o que nós não temos? Então, se nós compartilhamos algo, é porque antes Deus, Ele nos abençoou para compartilhar. E a piedade também significa isso. Compartilhar tudo de bom com outras pessoas também. Ontem tive até uma experiência que eu fui ali no casamento do irmão da minha esposa. E ali eles não tinham me falado nada, né? Só convidaram lá para o casamento. E isso está acontecendo, irmãos, em vários lugares. Aí quando chegou lá, era só a festa de casamento. Não era o casamento em si, né? Era a festa. Aí quando chegou lá, aí ela é o que sua? Casou com seu irmão, é o quê? Nora? Cunhada? Cunhada, né? Eu confundo esse negócio de cunhada, nora, genro. Eu confundo essas coisas, irmãos. Cunhada, nora, genro. Eu confundo isso aí. Então, ela é sua cunhada. Então, ela chegou em mim e falou assim, cumprimentei ela, né, e tudo. Ela falou, olha, e eu quero que você leve uma palavra lá na frente para nós aqui. Tinha um monte de gente lá, né? A maioria não são nem crentes. Mas falou, eu quero que você leve uma palavra lá na frente. Até comentei com minha filha, né? Falei, Suzana, já reparou que todo lugar que nós estamos indo, as pessoas estão pedindo para me levar a palavra? Aí a Suzana, glória a Deus, né? Aí a Suzana até falou, pai, glória a Deus, né? É bom que o senhor leve a palavra, né? Em todo lugar que vai. Falei, Suzana, mas às vezes a gente fica meio nervoso assim, né? Tá num lugar diferente, num lugar onde muitas pessoas são desconhecidas assim, a gente não conhece. Eu tenho timidez, às vezes os irmãos até não acreditam, mas eu tenho um pouco de timidez ainda dentro de mim. Então, chegar ali na frente e falar para um monte de pessoas que a gente não conhece, mas aí a gente pede para Deus nos capacitar, pede para o Espírito Santo e o Espírito Santo nos capacita. E aí, irmãos, quando eu trouxe uma palavra ali, minha esposa também orou, eu vi as pessoas ali, né, tudo prestando atenção, as pessoas focadas. Eu vi ali a palavra de Deus tocando em vários corações. Depois da palavra, pessoas chegaram até mim, agradeceram pela palavra, falaram que gostaram muito daquela palavra. Ou seja, aquelas pessoas, elas estão vazias, vazias de Deus, elas estão carentes, carentes de Deus e carentes da palavra. Às vezes elas nem sabem disso, né? Vivem no mundo aí, procurando refúgio nas bebidas, porque muitos ali bebiam, né, também. Então procuram refúgio nas bebidas, nas festas, nas coisas deste mundo, mas na verdade elas estão carentes da palavra de Deus. E quando nós deixamos Deus nos usar, quando nós levamos uma vida piedosa, isso vai servir para outras vidas também serem alcançadas. Eu vi Deus ontem tocando em vidas ali naquele lugar. Pessoas até falaram, né? Nossa, eu tenho que ir na igreja. Qualquer dia eu vou lá na igreja de vocês, eu tenho que ir lá na igreja. Então Deus tocou, irmãos. E é isso que nós temos que fazer, é deixar Deus nos usar aonde nós formos. Aqui continua, o catolicismo medieval, e antes dele, os escribas e fariseus, são exemplos históricos dessa distorção. Distorção do quê? Né? Da piedade. Eles eram mestres em cumprir publicamente os seus deveres religiosos. Faziam longas orações nas esquinas, tocavam trombeta quando dizimavam e amavam os primeiros lugares. Está lá em Mateus, capítulo 23, versículos 5 ao 7 e capítulo 14, versículo 23. Mas por dentro estavam cheios de hipocrisia e maldade. Nós vemos aqui que nós temos que praticar a piedade dentro e fora, né? Interna e externamente. Mas os fariseus daquela época queriam praticar só externamente, só para serem vistos pelos homens. Aí Jesus chamava isso de quê? De hipocrisia. Porque por fora eles se mostravam piedosos, mas por dentro, irmãos, eles estavam cheios de hipocrisia, né? Cheios de interesses próprios, cheios de interesses pessoais. Eles queriam ser vistos, eles queriam ser admirados. E a Bíblia fala que o nosso devocional nós temos que fazer no secreto, que aquele que vem em secreto também nos recompensará no secreto. Jesus ele falou, se vocês quiserem ser vistos pelos homens, fazendo suas coisas aí, suas orações, dizimar, jejuar, só para ser visto pelos homens, o galardão de vocês não vai passar dessa terra. Qual vai ser o galardão de vocês? Serem vistos, muitas vezes até serem aplaudidos, né? Mas não vai passar disso. Agora, quando nós fazemos com sinceridade para Deus, a nossa recompensa não é só nessa terra. A nossa recompensa, ela é eterna. Sabe o que acontece? Um perigo que eu vejo, principalmente assim nos levitas, né, grandes pregadores, pregadores famosos e levitas também. Eu vejo que muitas vezes o sucesso, né, o sucesso que eles fazem, a fama que eles fazem, irmãos, muitas vezes provocam dentro deles ali um orgulho, uma altivez, uma soberba, né? Eles acabam se exaltando. E aí eles são muito aplaudidos, são muito elogiados, são muito procurados, eles acabam se exaltando
perdem a humildade e perdem o foco. Muitos cantores cristãos se desviaram, né, para o lado errado, mesmo cantando músicas gospels, músicas cristãs, se desviaram para o lado o quê? Da fama, dos aplausos. Então isso é algo muito perigoso. Isso é algo que nós temos que sempre cuidar, irmãos. Toda honra, toda glória, todo louvor sempre vai pertencer ao Senhor. Por mais que Ele nos use, por mais que nós sejamos talentosos nessa terra, mas toda glória sempre tem que ser direcionada para Deus. A Bíblia fala de Herodes, que foi ali fazer um discurso e ele foi aplaudido. Quando ele foi aplaudido ali, ele se exaltou, ele recebeu a glória. A glória que era para ser para Deus, ele recebeu para ele. Aí a Bíblia fala que ele morreu comido de bicho, porque se exaltou, irmãos. Então a glória de Deus, ele não divide com ninguém. E uma vida piedosa também é isso, é fazer com a intenção correta. Pastor, qual é a intenção correta? A intenção correta é para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, seja para a glória de Deus. Irmãos, e isso é perigoso, porque às vezes a gente fica até sem jeito. Ontem também, usando o exemplo de ontem, o irmão da Nilma chegou em mim e falou: William, você é extraordinário. Eu falei: irmão, na mesma hora, eu já senti aquele temor assim. Porque, irmãos, eles estão tão alegres, porque eles me viram, né, no tempo que eu estava bêbado, no tempo que eu era alcoólatra, eles me lembram de mim naquele tempo. E hoje em dia, quando eles me veem pregando a palavra de Deus, e naquele tempo que eu estava no mundão, eu quase não falava com ninguém. Era emburrado, era no meu canto o tempo todo, eu era de mal com a vida, era antissocial, porque me faltava algo dentro de mim, né? Faltava o Espírito Santo. Então ele lembra disso. Brigava, né? Começava a brigar e discutia, era uma bagunça doida. Era chato, né? Porque bêbado é gente chato, né? Cara, bêbado é chato demais. Então tinha isso, irmãos. Então eles lembram de mim naquela época. Então hoje em dia, quando eles veem a mudança que Deus tem feito, né? Que Deus vem fazendo, pregando a palavra de Deus e tudo, eles ficam ali admirados, eles ficam espantados e eles acham que vem da gente. Então, quando ele chegou em mim e falou: William, você é extraordinário. Eu falei: não, irmão, que isso? Deus é que é extraordinário. Deus é que é maravilhoso. Deus é que nos usa. Eu falei para ele lá, porque eu levei até um susto. Eu falei: meu Deus, Deus me livre de receber, né, um elogio desse, guardar no meu coração e receber essa glória, né, irmãos? A gente não quer desfazer da pessoa, deixar a pessoa sem graça, mas a gente fala: não, irmãos, Deus é que é bom, Deus é que é glorioso. A glória é toda dele. Porque eles pensam que vem da gente, mas não vem, vem de Deus, irmãos, vem da palavra de Deus. Aqui no finalzinho diz: a piedade começa no espírito, no quebrantamento e se manifesta em obras de amor e justiça. Ou seja, não pode ficar só na teoria, né? Tem que se manifestar em obras. A Bíblia fala que a fé sem obras, ela é morta por si só. Os fariseus, eles oravam. Os fariseus, eles jejuavam. Os fariseus, eles davam o dízimo. Jesus, ele falou: vocês devem fazer essas coisas, vocês não estão errados. Vocês devem continuar fazendo essas coisas. Mas vocês não podem negligenciar as coisas mais importantes, que são a fé, a misericórdia e o amor. Não pode ser só para ser visto, não pode ser só de palavras, mas tem que ser também em obras com sinceridade para a glória de Deus. Até aí tudo bem, né? Subtópico 3, piedade e discrição. Se a piedade é o treinamento do Espírito, aí, irmãos, uma coisa importante, a piedade ela é o treinamento do Espírito. Ela exige discrição, pois sua recompensa vem de Deus e não dos homens. E aqui em Mateus 6,6 diz: unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres ao homem que jejuais. Quando orar, orem em secreto. Mateus 6:5 ao 6. Quando jejuar, não faça cara de tristeza. Mateus 6:16 ao 18. A prática das disciplinas espirituais não combina com a vanglória. O que é uma vanglória, irmãos? Vanglória é uma glória que é vã, que não passa dessa terra, que não tem utilidade nenhuma. O que dizer dos que hoje proclamam seus jejuns nas redes sociais, buscando likes e aplausos humanos? Rede social é um problema, né, irmãos? Rede social, mas a pessoa até faz algo ali de bom, algo piedoso, mas às vezes para ganhar likes, para ganhar seguidores. Tudo que faz quer mostrar, às vezes até as coisas espirituais, né, quer estar mostrando ali, não no intuito de ganhar almas, porque as redes sociais podem ser usadas para ganhar almas também. Mas às vezes a pessoa faz não para ganhar almas, mas para ganhar likes, curtidas, seguidores. E a Bíblia fala que isso é uma vanglória, uma glória que é vã. Se buscarmos
a glória humana, nossa recompensa se resumirá a esse reconhecimento efêmero, sem valor algum diante de Deus. Leia Mateus 6, versículo 5 ao 16. O jejum só precisa ser anunciado quando for coletivo, com propósito comum e entre aqueles diretamente envolvidos. Agora, só um complemento aqui que eu quero fazer, né? Existem situações também, eu já disse aqui, vamos só relembrar. Existem situações que você pode estar ali de jejum e a pessoa pode chegar insistindo para você comer algo. Vamos dar um exemplo. A irmã Amanda está ali de jejum, na unção, no óleo. Aí chega uma amiga dela com a caixa de bombom, irmãos. Aquele Ferreiro Rocher, né? Que fala. Ou aquele Cacau Show, aqueles mais gostosos que tem. Aí chega até a nossa irmã Amanda e fala, come um aí. A irmã Amanda, não posso, não quero. Se ela falar não quero, a pessoa vai pensar, estava desfazendo de mim. Né? Comprei com tanto amor, comprei com tanto carinho, está desfazendo, está fazendo desfeito. Então, irmãos, nós podemos usar o bom senso também, né? Nós podemos usar a sabedoria. Aí, nesse caso, nós podemos dizer, não, é o seguinte, eu estou num propósito com Deus, esse propósito vai até certa hora, às vezes nem precisa falar a hora, né? Mas eu estou num propósito com Deus e não estou podendo agora. Mas se você quiser me dar, eu vou guardar com todo carinho e mais tarde eu vou saborear e te agradeço muito. É usar a sabedoria para não ter confusão. Isso aí você não está fazendo para se amostrar, eu estou de jejum, não. Você está apenas usando a sabedoria. E aí eu já contei a história para os meus irmãos aqui, no dia que eu cheguei lá no meu serviço em jejum. Aí um amigo meu atribulado, e ele é atribulado, irmãos, ele gosta de afrontar a nossa fé. Ele fica testando a nossa fé. Era igual os fariseus faziam com Jesus, né? Aí eu cheguei ali, estava de jejum, fazendo um propósito com Deus, e esse propósito eu ia fazer uma semana, irmãos. Era aquele propósito que eu queria, sim, fazer mesmo com Deus, propósito bem focado. Aí ele chegou em mim, William, come aqui, eu trouxe esse salgado aqui, come aqui e tal, vamos lanchar aqui. Eu falei, não, irmão, não quero não. E ele ficou insistindo, não, come aqui, moço, come aqui, que isso, pega aí e tal. Eu falei, não quero não posso não quero não e tal. Come aqui, ficou insistindo. Até que eu cheguei para ele e tive que falar. Eu falei, e ele entende um pouco da Bíblia, o negócio é que ele está afastado, né? Mas ele entende, ele conhece a palavra. Aí eu fui e falei para ele, falei, olha, eu não estou podendo agora porque eu estou fazendo um jejum, estou num propósito com Deus. Aí, irmãos, na memória ele virou para mim, mas você sabia que não pode falar, não? Eu falei, mas é coisa do inimigo mesmo, né? Fico... Não é? Irmãos, o inimigo ele não gosta só de bater, não, ele gosta de humilhar, né? Aí ele chegou e falou, mas você sabia que não pode falar, não? Aí ele falei, rapaz, aí fica difícil. Nós estamos dando esse exemplo, né? Pois é. É aí que nós temos que... Pois é, missionário Raimundo, o foco do estudo, a importância do estudo bíblico é abrir nossa mente. Porque tem coisa que a nossa mente é fechada para algumas coisas, que são coisas que nós que inventamos na nossa mente, que nós que criamos. Por exemplo, igual eu estou falando aqui, nós vamos abrir, nós vamos expandir os horizontes da nossa mente, né? Igual nós estamos dando esse exemplo. Por exemplo, às vezes a pessoa faz uma coisa com tanto amor, com tanto carinho. Vamos dar um exemplo mais forte ainda, um filho. Às vezes o filho chega assim, mãe, olha o que eu trouxe para a senhora, um café da manhã. Aí se você falar, não meu filho, não quero, não vou comer. Se você negar, como é que vai ficar a cabecinha do menino? Nossa, eu fiz com tanto amor para minha mãe. Aí eu pergunto, isso é de Deus, irmãos? Isso é falta de sabedoria, né? Porque, por exemplo, a partir do momento que você explica para o seu filho vai continuar feliz, vai continuar ali com a alegria no coração, com o amor no coração. Não vai confundir a cabeça do menininho. Aí eu digo, isso é de Deus. Você, né, trazer um ensinamento ali para o seu filho, você alegrar o coração do seu filho, é de Deus. Agora, entristecer o coração e confundir a cabeça do menino, é de Deus? Aí não é, né? Então, às vezes, nós fazemos coisas que não é ensinamento de Deus, que não é de Deus, achando que estamos fazendo o certo. Jesus já deu esse exemplo várias vezes também. Vocês estão preocupados com isso aí, com essas coisas externas aí, e eu não estou nem observando isso, estou nem ligando para isso. Para mim, o que importa é dentro de vocês é que eu quero ver. Então, tem coisas que nós mesmos aqui fechamos nossa mente, né, para algumas coisas que, às vezes, são coisas da nossa mente e não ensinamento bíblico. E a importância do estudo, o que nós queremos com o estudo bíblico é isso, é abrir a nossa mente, né, irmãos? Expandir o nosso crescimento espiritual. Não ficar dentro de uma caixinha. Nosso Deus, ele não é um Deus que nós podemos botar dentro de uma caixinha.
Ah, Deus é assim, 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 é limitado, é só isso. Não, irmãos, nosso Deus, ele não cabe dentro de caixinha nenhuma e ele quer nos libertar de todos os sofismas que muitas vezes tem na nossa mente. Sofisma é uma mentira que até parece verdade. Então, a gente ter essa sabedoria, irmãos, muitas vezes a gente ter essa sabedoria, é uma verdade que Deus quer nos ensinar. E a gente, muitas vezes, tratar de outras maneiras, é um sofisma que nós criamos dentro da nossa mente e a gente acha que é verdade. Amém? Entendido? Então, irmã Raimunda, em algumas situações, não tem problema. Seu esposo, às vezes, né, seu esposo vai chegar com uma caixa de bombom, já pensou? Você quer na... Ele vai, rapaz, agora que eu não vou comprar mais nunca. Aí, ó, tá vendo? Aí se ela negar, ele vai falar, agora que eu não compro mais nunca. A primeira vez que eu comprei, e já negou, não vou comprar mais nunca. A primeira vez que eu vou dar, ela já nega, então agora. Então, irmãos, nós temos que ampliar, né, nosso entendimento. Aí, ó, tá vendo? Isso aí não tem problema nenhum. Pronto. Aí não trouxe confusão, não trouxe tristeza para ninguém, né? Isso, 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 isso. Agora, para ficar mais fácil de entender ainda, Deus, ele não condena, não é você falar. Deus, ele condena é a sua intenção. Você está falando para se amostrar, é isso que Deus condena. Agora, se você está falando para não criar uma confusão, isso aí não é condenado por Deus não, irmãos. Fiquem tranquilos. Amém? Então, hoje nós já aprendemos algo importante. A analogia do corpo. Todo mundo sabe como é difícil manter uma rotina de exercícios físicos. Se a pessoa para, o corpo esfria, a disposição vai embora. E quando tenta voltar, dói, trava e cansa. No mundo espiritual, funciona exatamente igual. Quanto menos oramos, irmãos, isso eu achei forte, ó. Quanto menos nós oramos, menos vontade nós temos de orar. Quanto menos lemos a Bíblia, menos interesse sentimos. E quanto menos jejuamos, mais distante tudo isso fica. O jejum, ele é muito importante para nos trazer essa disciplina, nos trazer essa vontade, irmãos, de orar, essa vontade de ler a Bíblia. O jejum fortalece essas áreas também, né? E aqui eu achei isso forte. Quanto menos nós oramos, menos vontade nós vamos ter de orar. Quanto menos nós lemos a Bíblia, menos vontade nós vamos ter de ler a Bíblia também. E aqui falou que se nós não fizermos exercício físico, nosso corpo trava, né? Fica travado, fica doído, os músculos atrofiam. Se parar de fazer exercício físico, irmãos, os músculos desaparecem. Tá vendo? Tá vendo? Sabe o que eu acho que é isso? Tem até uma explicação, segundo o estudo, né? Não coisa da minha mente. Eu creio que é o seguinte, o seu espírito, a sua alma e o seu corpo estão se adaptando a esse novo hábito. Entendeu? Aí quando você não faz, já dá agora. Vai adaptando, irmãos. Vai adaptando é a bênção de Deus. E é aquilo que nós falamos, né? Quanto mais nós fizermos, mais nós vamos ter vontade de fazer. E quando nós não fizermos, nós vamos sentir falta. Irmãos, eu comecei a tomar banho gelado, né? Já dei o testemunho para os irmãos aqui. Comecei a tomar banho gelado. O dia que eu não tomava, eu sentia uma falta de tomar banho gelado. De uns dias para cá, eu dei uma diminuída, porque eu estava sentindo muita dor na coluna, né? Nos ossos. E banho frio para isso, para essas dores já não é bom. Banho frio, né? Aí eu dei uma diminuída. Mas, irmãos, eu tinha acostumado tanto a tomar banho frio que o dia que eu não tomava, eu sentia uma falta de tomar. Que é isso? Hábito. Então, se a gente tiver o hábito de orar, o dia que nós não orarmos, irmão, nós vamos sentir falta. E aí nós vamos orar. E nós, como eu disse, nós vamos aprender aqui como fazer isso de uma maneira que não seja tão assim trabalhoso, né? Uma maneira que seja mais simples, mais fácil da gente ter uma disciplina espiritual.
Aqui em Hebreus 12:12, diz o seguinte: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Então Deus, ele sabe que vai chegar um momento que nós vamos cansar, irmãos, que nós vamos estar mais fracos, cansados, mas a Bíblia fala que nós podemos ser restaurados nessas áreas também. E o resultado? A vida espiritual começa a ficar fraca e perdemos o fervor espiritual. Aos poucos, o espírito entra num estado parecido com atrofia. Mas a Bíblia nos conclama a reação. Diga o fraco, eu sou forte. Joel 3:10. E vigiai, estáis firmes na fé. Portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. 1 Coríntios 16:13. Novamente está aqui, vigiai. E toda vez eu agradeço a Deus porque confirma no propósito que nós estamos. Vigiai e orai. O Espírito Santo nos dá força para levantarmos e marcharmos. Um perigo que foi dito aqui é a questão do fervor espiritual. Se a gente não orar, não tiver disciplina espiritual, a gente perde o fervor. A gente fica frio, a gente fica seco, a gente já não sente a presença como sentia antes. E isso, irmãos, nós não podemos nos conformar com isso. Nós temos que nos sentir triste, né, quando acabar o fervor da nossa vida, nós temos que nos sentir tristes com isso, incomodados sim, e não nos conformarmos com isso, irmãos. Buscar. Aí, como nós pregamos aqui na quinta, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então vocês vão passar a orar a mim e eu vos ouvireis, né? A palavra de Deus fala. Subtópico 2, aqui nós estamos no tópico 2, o desafio das disciplinas espirituais. E o subtópico 2 diz, apatia, engano e pecado. A negligência na oração, no jejum e na leitura da palavra faz a pessoa começar a perder a sensibilidade espiritual, ou seja, nós ficamos insensíveis a Deus e não ouvimos a voz de Deus da maneira que deveria ouvir. Isso acontece aos poucos, quase sem a pessoa perceber. Isso que é o perigo, irmãos. Não é de uma vez. Começa aos poucos, sem a pessoa perceber. O que antes era claramente pecado, passa a ser normalizado. É assim que o secularismo e as ideologias de perversão se infiltram na igreja. Vou dar só o exemplo de Sansão e de Saul. A Bíblia fala que Sansão era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Tinha uma força sobrenatural, cheia do Espírito Santo. Aí ele estava sempre vencendo ali as lutas dele, as batalhas dele, né? As batalhas. Só que ele começou a relaxar com a vida espiritual. Começou a pecar, começou a fazer coisas que Deus condenava. E aí, irmãos, o fervor espiritual dele foi sumindo. Foi desaparecendo, foi sumindo, e ele não estava nem percebendo. Tinha batalhas que ele estava até ganhando, mas ele estava começando a ganhar essas batalhas, era na força do braço dele. Não era mais na força de Deus. Tem coisas que nós fazemos que nós achamos, Deus está comigo, o que eu estou fazendo, eu estou conseguindo fazer, Deus está comigo. Muitas vezes pode ser que nós estamos fazendo na força do nosso braço. Às vezes no nosso talento que nós já temos naturalmente. Aí nós perguntamos, será que é na unção de Deus? Porque nós podemos fazer na força do nosso braço, no talento, mas sem a unção de Deus, não tem efeito, não tem frutos. Nós precisamos da unção de Deus acima de tudo. Aí a Bíblia fala que quando Sansão deu por si, o Espírito Santo já havia saído dele. Quando ele menos assustou, irmãos, como falava minha mãe, né? Quando ele menos assustou, o Espírito Santo já tinha saído dele. E ele nem percebeu, foi sem perceber. Nós podemos esfriar o Espírito Santo e apagar a chama do Espírito Santo sem nem perceber. Só sendo relaxados com as nossas disciplinas espirituais, irmãos. Isso é muito perigoso, né? Cristãos e igreja sem o escudo da palavra e a força da oração são conduzidos aos valores do mundo. E a Bíblia fala que nós não podemos nos conformar com este mundo, mas nós temos que nos transformar através da renovação da nossa mente. Quando o Filho do Homem vier, aí vem uma pergunta, Lucas 18:8. Quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Jesus que falou isso. Quando Jesus voltar, será que ele vai achar fé na terra? Isso é um alerta, irmãos, para a nossa fé não morrer. Como estão as nossas disciplinas espirituais? E as da nossa igreja? Estamos crescendo ou atrofiando? Onde a disciplina falha, os enganos prosperam. Onde falta oração, a carne domina. Onde a palavra é negligenciada, a verdade é distorcida. E ali tem um sujeito tampando os ouvidos. Aí é aquela questão de Deus está falando, e a gente tampar os ouvidos, não querer ouvir
a voz de Deus, irmãos. Então, Deus, ele nunca faz nada sem avisar aos seus santos e aos profetas. Agora, irmãos, nós vamos para a prática. Até aqui nós ficamos na teoria, nós aprendemos sobre vida espiritual, disciplina espiritual. Agora nós vamos aprender como ter uma vida espiritual, uma prática espiritual constante. Como que nós podemos nos exercitar espiritualmente? Nós temos que nos matricular na academia de Jeová. E não podemos faltar às aulas. Temos que ser disciplinados. Então vamos aprender agora na prática. Ó. Subtópico 3, da teoria à prática. As disciplinas espirituais não podem ser apenas um conceito teológico. Elas devem ser prática, elas devem ser a prática diária de todo crente que anseia pela plenitude do Espírito. Algumas práticas simples, preste atenção na palavra-chave, ó, simples. Algumas práticas simples podem mudar um grande impacto em nós. É mudar mesmo? É, né? Podem mudar um grande impacto em nossas vidas. Primeira coisa que eu quero que os irmãos prestem atenção. Essas práticas, elas são simples, mas elas podem trazer uma grande mudança. Às vezes, atitudes simples, pequenas atitudes, podem trazer grandes mudanças. Mas se essas atitudes forem constantes. Vou dar um exemplo aqui. Ó. Às vezes a sua casa está suja, um pozinho aqui, um fio de cabelo ali. Nem todo dia você vai limpar, né? Vamos supor que nem todo dia você dá uma faxina. Mas se todo dia você pegar uma vassoura e der uma varridinha, já não vai mantendo limpo? Vai mantendo limpo, né? Não deixa acumular. Dá uma varridinha, é uma pequena prática ali, não é uma faxina, é uma pequena prática. Mas você vai fazer constantemente, de manhã, de tarde, ou todos os dias, você vai fazendo. Quando você vê que não, sua casa vai estar ali sempre limpinha, vai se manter limpa. Pequenas práticas espirituais também pode manter a nossa vida espiritual limpa de toda impureza também. E nós vamos entender aqui que não é tão difícil igual a gente pensa. Olha só. Então vamos aqui para essas práticas. Ó. Comece o dia com Deus. Separe alguns minutos para orar e meditar nas Escrituras logo pela manhã. Isso alinha o seu coração para tudo o que virá. Prepara o nosso coração, né, irmãos? Uma coisa que me chamou a atenção, ó. Separe alguns minutos. Está falando separe algumas horas? Está falando separe horas? Está falando separe alguns minutos. O que se chama isso? Se chama o devocional. Devocional que você vai fazer logo de manhã. Irmãos, isso é tão bom. Você separa ali um versículo. Eu tenho 2 aplicativos na Bíblia. Eu até recomendo os irmãos que não têm. Eu tenho 2 aplicativos da Bíblia no celular. Já que hoje em dia a gente não vive sem celular, vamos usar o celular também para nos ajudar na nossa vida espiritual, né? Eu tenho 2 aplicativos da Bíblia. Esses aplicativos, eles ficam enviando notificações. Eles enviam devocionais, planos bíblicos de oração, e não é aquele plano gigantesco não, irmãos. Pequenos planos, ali um versículo, ali um ensino sobre aquele versículo, e ali uma oração, tem uma oração, pequena oração guiada que chama também. Oração guiada, faça isso, faça aquilo, medite nesse versículo. E chega a notificação. Às vezes eu estou ali no celular, irmãos, estou ali numa rede social, no WhatsApp ou no Instagram, aí aparece a notificação. Separe um tempo para Deus, separe um tempo para a palavra. Aí aparece um versículo. Aí eu clico naquele versículo ali, aí um pouco que eu fico ali meditando naquele versículo, numa oração, num devocional, já me ajuda bastante, irmãos. Ajuda, porque eu entendo que isso é Deus nos alertando. Meu filho, você está muito distraído, muitas distrações. Separe um tempinho ali para a sua vida espiritual, para a sua meditação. Irmãos, nosso Deus não é que é um Deus carente, não. Nosso Deus não é um Deus carente. Ele é autossuficiente, Ele tem tudo. Ele é tudo, Ele tem tudo. Não é Ele que está precisando, somos nós que precisamos. Não é que Deus quer a nossa atenção. Bora, meu filho, eu quero que você me dê atenção porque eu estou precisando. Não, somos nós que precisamos. É claro que Deus ele quer estar, né, próximo da gente, Ele se agrada, Ele nos ama. Mas não é que Ele é carente. Carente de Deus, nós é que somos carentes de Deus. Então, esses 2 aplicativos me ajudam muito. Tem vários devocionais, tem várias ali orações e planos bíblicos também. E chega a notificação, irmão. Não tem nem desculpa de eu dizer que esqueci. Porque a notificação chega no meu celular e eu estou sempre ali durante pílulas, nós chamamos de pílulas. Durante todo o dia eu separo ali pequenos pedaços de tempo, né, para Deus. No lugar de eu separar 2, 3, 4, 5, 6 horas de uma vez só,
Eu vou dividindo em pequenas porções e aí nós ficamos o dia todo separando um período para Deus. Isso é uma disciplina que não é tão difícil de fazer e nos ajuda bastante. Então, olha só aqui no 2 aqui, irmãos, ponto 2. Retorne a palavra durante o dia. Não é só de manhã, leu de manhã, pronto, tá bom, vale para o dia todo. Não. Retorne a palavra durante o dia, mesmo que em breves momentos. Volte o seu pensamento para Deus. Uma oração curta, um versículo memorizado ou um salmo recitado em silêncio. Aí eu vou perguntar, irmãos, isso é difícil de fazer? É difícil de fazer? Não, né? Retornar a palavra. Leu a palavra de manhã, mas você vai retornar. Você não vive só com café da manhã. Ah, tomei só o café da manhã, agora vou passar o dia todo sem comer. Não, você vai fazer outras refeições durante o dia. Nós podemos nos alimentar espiritualmente também dessa maneira, né? Separar pequenas porções durante todo o dia. Aqui falou uma breve oração, meditar na palavra, breves momentos com Deus, silenciar nossa mente, irmãos. Nossa mente é muito barulho, é muita correria, é muita agitação, né, irmã? Muita agitação, igual a irmã falou, muita correria para lá e para cá, e às vezes é filho, às vezes é marido, às vezes é amigos, é colega de trabalho. Irmãos, nossa mente fica... Sabe o que Jesus fazia? Jesus, ele atendia o povo o dia todo. Estava o dia todo ali atendendo o povo, é aquela grande multidão, e eram milhares de pessoas ali. Jesus, ele atendia, era 5.000 pessoas, era 10.000 pessoas, atendia. Mas, irmãos, quando chegava assim de tardezinha, o que a Bíblia falava que ele fazia? Ele ia para lugares isolados. Ele ia para lugares desertos. Ele tinha o seu momento de solitude. O que é o momento de solitude? É você silenciar sua mente, ir para um lugar calmo, silencia sua mente. Você silencia todos os barulhos da sua mente e foca só em Deus. Foca na palavra, foca na oração. Irmãos, isso faz tão bem. Isso restaura as nossas forças. Às vezes nós estamos fadigados, cansados, frios, secos, por causa da exaustão espiritual, irmãos. Porque nós estamos vazios, né? Um dia desse eu tive uma experiência também, eu ia pregar, foi o dia que eu ia pregar lá no Valparaíso. Eu estava pedindo para Deus, que a gente fica pedindo uma palavra, né? Deus me dê uma palavra, qual a palavra que eu vou levar lá, qual a palavra. E eu gosto de ficar ouvindo pregação, estudo, com fone de ouvido, né? Só que eu percebi que eu estava há muito tempo já ouvindo. Estava o barulho aqui no meu ouvido, né? Ouvindo, mesmo que seja pregação, louvor, mesmo que seja essas coisas. Mas eu estava um bom tempo assim já ouvindo aquilo e tudo, aí eu estava sentindo minha mente meio cansada. Falei, rapaz, quer saber de uma coisa? Minha mente está cansada. Deixa eu tirar esse fone de ouvido aqui e deixa eu ficar meditando aqui em Deus. Eu silenciei minha mente. Aí eu fui tomar um banho, irmã Raimunda. Fui tomar um banho. Enquanto eu estava tomando um banho ali, sem barulho, sem nada ligado, sem nada, irmão. Só tomando um banho ali. Aí Deus começou a colocar a palavra na minha mente. Ó. Deus começou a me dar palavra, me dar palavra. Falei, eita Deus, vai ser essa palavra mesmo. Tá vendo, irmãos? Precisei silenciar tudo para ouvir a voz de Deus. Então não adianta a gente pedir para ouvir a voz de Deus se tiver muitos barulhos, né, na nossa mente. Paz, irmã. Pai do Senhor. Fica à vontade, irmã. Fica à vontade. Então aqui, irmãos, para não estender muito, né, que nós já estamos quase indo para o final aqui. E depois que nós fizermos tudo isso, ó, termine o dia com gratidão. À noite feche o dia como Daniel fazia, com oração e leitura bíblica. Jejue regularmente, o jejum fortalece o espírito, disciplina a carne e realinha o coração para a comunhão com Deus. Participe dos cultos e reuniões de oração. Muito importante também os cultos, né? Quem pode vir para a oração vem, quem pode vir para os cultos vem. Essas reuniões são academias da fé. Não falei que a gente tinha que se matricular na Academia de Jeová? Essas reuniões são academias da fé, onde nossa fé, amor e esperança são restaurados. Seja constante, olha só, seja constante, aonde, irmãos? Leia ali para mim. Aí, seja constante na escola dominical. Então, às vezes, os irmãos podem pensar, pastor é chato, vive chamando para o estudo bíblico. Hoje não sou eu que estou chamando, não. É a própria lição que está chamando, né? A escola dominical é um ambiente poderoso de nossa formação espiritual. Aqui nós estamos tendo uma formação espiritual, irmãos. Famílias que aprendem juntas permanecem fortes juntas. Sempre que puder, traga a família também. Ouça hinos espirituais e adquira o hábito, falamos de hábito aqui, né? Adquira o hábito de uma boa leitura cristã. Música com letras bíblicas e literatura saudável edificam a mente e preservam o coração. Faz bem para a nossa mente e para o nosso emocional também. Agora nós vamos aqui para o último tópico, que é as disciplinas e a luta espiritual. Esse último tópico só tem 2
tópicos aqui, né? Então nós vamos estar aqui terminando no tempo bom ainda. As astúcias do maligno. A Bíblia é muito clara. Esse tópico, o nome é As Disciplinas e a Luta Espiritual, né? A Bíblia é muito clara. O cristão está numa batalha espiritual, real, mesmo que invisível. Paulo diz que a nossa luta é contra pessoas, opiniões ou situações difíceis. Mas que a nossa luta não é, né? Não é contra pessoas, opiniões ou situações difíceis, mas contra principados, potestades, príncipes das trevas e hostes espirituais da maldade. Muitas vezes nós ficamos desapercebidos dessa luta, porque essa luta nós não vemos. É uma luta invisível. Aquelas lutas que nós vemos, né, as confusões que tem, as brigas, as discussões, isso aí nós estamos vendo. A gente tem até um certo cuidado, um medo para nos envolver nisso. Mas as nossas maiores lutas são lutas invisíveis, porque são travadas no mundo espiritual. O inimigo não descansa, ele cria ciladas, tenta armar situações, usa distrações, provoca ataques emocionais. Tudo isso com uma única intenção, nos afastar de Cristo. Por isso, as disciplinas espirituais, aquilo que eu falei no começo, ó, não são opcionais, elas são o nosso oxigênio espiritual. Se a gente parar de respirar, a gente morre. E se a gente deixar também de respirar esse oxigênio espiritual, nós vamos morrer também, espiritualmente. Efésios 6,18 diz, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. A oração em especial deve ser constante em nossas vidas. Quando oramos, jejuamos e meditamos na palavra, ficamos sensíveis à voz de Deus, adquirimos discernimento espiritual e desfrutamos da vida abundante que Jesus prometeu. Eu costumo dizer, falta de direção é falta de comunhão. Quando nós estamos sem comunhão, nós ficamos sem direção também. Porque como nós vamos ouvir a voz de Deus, se nós não pararmos, né, para meditar na palavra, na oração, no jejum, nas disciplinas espirituais. E aqui o último subtópico do tópico 3 diz, evitando as distrações. Hoje em dia é muito fácil se distrair. Na época do celular, da internet, do Wi-Fi, irmãos, vamos falar a verdade, quando cai o Wi-Fi a gente já fica agoniado, né? Quando cai a internet, meu Deus, caiu a internet. Tem lá como eu moro no condomínio, aí tem um grupo lá do condomínio. Aí um tem internet da Claro, outro tem internet da Oi, outro tem internet da TIM. E às vezes cai a internet da Oi, né? A minha da Claro, às vezes cai da Oi, mas a minha continua. Irmãos, o grupo rapidinho, irmãos, enche de mensagem o grupo. A internet caiu aí, bloco tal caiu a internet da Oi caiu, a internet da TIM caiu. Irmãos, não dá nem um minuto. Enche de mensagem. Falei, meu Deus, olha a dependência que nós estamos dessa tal de internet, desse tal de Wi-Fi. Às vezes a pessoa chega na igreja, nem pergunta mais o dia dos cultos, pergunta qual é a senha do Wi-Fi. Que eu preciso mandar uma mensagem aqui para minha mãe. Eu falei, por que não mandou antes? Então tem isso, irmãos. Aí os jovens aqui, eles usam muito para ver as letras, né, as letras dos louvores. Irmãos, teve uma fase aqui da igreja que eu tive que ficar de olho e pensa numa raiva que nós estávamos passando aqui. Porque eles pegavam o Wi-Fi, aí falavam que era para ver a letra. Aí quando a gente passava assim, que a gente dava uma olhada, irmãos, estava lá no WhatsApp, no Instagram, e falava que era para ler a letra. Então eu comecei a ensinei a liderança, o jesuína, ensinei na igreja, é um momento assim de devocional, né, um momento de reverência. Claro que a gente pode ter alguma emergência que a gente precisa. Igual quando a gente convida pregadores de fora, às vezes a gente precisa pegar o celular ali para ver se o pregador mandou mensagem, se ele vai vir, se acontecer alguma coisa. Aí quando eu pego, eu fico até com medo. Será que os irmãos vão pensar que eu estou mexendo nas redes sociais aqui? Mas às vezes precisa, irmãos. Mas nós estamos muito dependentes disso e isso pode causar muita distração. Tal do Reels hoje em dia. Tem os vídeos curtos, Reels, shorts, né? Você fica ali passando, irmãos. Quando vê, foi meia hora, 40 minutos e nossa mente cansada. Nossa mente sobrecarregada. Então tem hora que é bom largar tudo, irmãos. Larga tudo para lá, vai fazer uma caminhada, pega o cachorrinho, vai passear e larga essas tecnologias, né, para dar um descanso para a nossa mente. Oi? Ah, cachorro. Cadê a Bela? Ela ali gosta de estudo, viu? Ela gosta muito de estudo bíblico, dorme o estudo bíblico todo. Evitando as distrações. Mesmo sabendo, já li isso? Não, né? Mesmo sabendo da importância das disciplinas espirituais, existe algo hoje que rouba o tempo.
a atenção e até a saúde emocional de milhões de cristãos. As distrações da era digital. Efésios que está aqui, né? 5, 15, 16 diz: vede prudentemente como andais, remindo o tempo, aproveitando bem o tempo, né? O que quer dizer esse versículo? Para viver uma vida espiritual saudável, precisamos administrar bem o nosso tempo. Isso significa remover as distrações que roubam a nossa comunhão com Deus. O celular virou a maior distração da geração. O que antes era apenas um aparelho de comunicação, virou um companheiro inseparável, um hábito automático para muitos, até mesmo uma dependência. Não estou fazendo apologia contra o celular, porque ele é útil. O problema está no excesso. Todo extremo é perigoso, irmãos. Os excessos é que são perigosos. Essa compulsão, denominada de dependência digital, drena o foco e a sensibilidade espiritual, o tempo de oração e a meditação na palavra. E o pior, ela pode substituir a comunhão com Deus por ficar passando a tela o tempo todo. Precisamos orar ao Senhor, pedindo que Ele nos guarde de todo vício. Vira um vício, e vício é pecado. Porque Deus ele não nos criou para sermos dominados por nada. Deus ele nos criou para nós dominarmos e não sermos dominados, né? Todo vício é pecado. O crente disciplinado é um crente frutífero. Precisamos constantemente colocar limites horários sem celular, momentos diários dedicados exclusivamente a Deus, tempo de leitura bíblica sem distrações e cultos com o celular, cultos com o celular guardado, né? Conclusão: exercício das disciplinas espirituais é fundamental para nos fortalecer e nos dar poder contra as forças das trevas. Assim como as necessidades físicas, nosso espírito precisa ser alimentado diariamente e por toda a vida. Pegaram aí esse final? Diariamente. Pastor, por quanto tempo? Por toda a vida. É pouquinho, é por toda a vida. Pastor, quanto tempo Deus manda a gente orar? Quanto tempo Deus manda a gente orar? Irmãos, Deus manda a gente orar pouquinho. Deus manda a gente orar sem cessar. É pouca coisa, né? Orar sem parar, irmãos. É o que Deus manda, orar sem cessar. Amém, meus irmãos? Essa foi a aula de hoje, né? Espero que tenha ficado aí algo bom para os irmãos. E vamos praticar e ensinar também para os nossos familiares, para os nossos filhos, passar esse conhecimento adiante também. Espero os irmãos aqui na próxima aula. Suzana, olha aí para mim. Próxima lição, que é a lição número 12. Tem como título: o espírito humano e o espírito de Deus. Interessante isso aí. O espírito humano e o espírito de Deus. Lição número 12 vai ser a penúltima lição. E na lição número 13, como já é tradição dos estudos bíblicos, nós vamos sortear aqui alguns livros, algumas